Senhor Jesus, nós entramos na Sua presença para agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade, Senhor, de mais um dia de vida, mais um dia de recomeço. Que a Sua graça e a Sua misericórdia se estenda a todos nós, Senhor. Nos dê proteção no momento difícil que nós estamos passando de pandemia. Que Seu amor e a Sua graça permaneça conosco. Olhe, Senhor, por todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, os moradores de rua. Que Seu amor alcance a todos os corações, Senhor, nos fazendo cada vez mais irmãos. Obrigado, permaneça conosco, Senhor. Obrigada pela oportunidade de mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no capítulo 24, continuando, o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, nós vamos ter um enfoque nos itens 13 a 16 sobre a coragem da fé. E vamos começar com definições. Gosto disso. O que vem a ser coragem? Coragem é a ausência de medo diante de riscos ou do perigo. E fé? Nós temos muitos conceitos sobre fé, mas eu encontrei esse conceito no livro O Poder da Fé, de Martin Claret, que eu acho que tem muito a ver conosco, da doutrina espírita, que fala que a fé é a adesão intelectual à verdade. A fé é raciocinada. É um processo, amo essa palavra. Processo dá aquele sentido de dinamismo, de caminhada, de evolução. Processo de chegar à certeza é um processo racional, um processo seguro, um processo econômico inerente à natureza social do homem. Então isso está inerente a nós, esse processo de chegar a essa certeza das verdades que acreditamos ou não. Juntando as duas palavras, o que vem então a ser a coragem da fé? A coragem da fé, então, vem a ser o quê? Uma postura valente e perseverante de professar a verdade na qual se acredita, enfrentando todo e qualquer perigo. E agora, então, depois dessa introdução, vamos ver os itens propriamente dito do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 13, a gente tem um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 33, onde Jesus diz o seguinte: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Continuando, no item 14, outro trecho do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 26, Jesus diz: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Vamos refletir um pouco sobre isso. Renegar, se envergonhar, às vezes parece que não são palavras de Jesus. E a gente já viu em outros estudos, essa questão de tradução, e não vamos ficar aqui na polêmica ou ainda sobre essa questão do que exatamente Jesus disse, mas vamos pegar o cerne,
a essência do que está sendo dito nesse evangelho. Se envergonhar, renegar, ou aderir, ou honrar, isso retrata o quê? Uma primeira questão que quero trazer para vocês, que é o livre-arbítrio. Na verdade, quem reconhece, quem renega, sou eu. Somos nós que acreditamos ou não em Jesus e na sua verdade doutrinária. Então, não é Jesus que nos reconhece ou nos renega, somos nós. O que ele quer dizer é que essa opção nossa vai nos levar a uma outra questão, que é a lei de causa e efeito. Então, é claro que se eu reconheço, eu serei reconhecido, porque é o efeito daquilo que eu professo. Se eu honro, eu serei honrado. Então, essas duas questões que é importante entender. Na verdade, o que Jesus nos quer dizer é que nós temos que ser autênticos, coerentes com aquilo que acreditamos. E que teremos a consequência disso diante das nossas atitudes, da nossa profissão de fé. É isso que nós vamos herdar, é isso que nós vamos receber em troca. Nada mais justo, né? A gente pode, vamos aqui pedir auxílio ao nosso codificador, que vai nos explicar justamente o que quer dizer se envergonhar ou não honrar nesse trecho, né, do Evangelho de Jesus. No capítulo 7, sobre as penas futuras, no item 18, Kardec diz o seguinte: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. Vejam bem, os espíritos imperfeitos, aqueles que não encontraram ainda sua verdade, aqueles que ainda estão apegados a valores que não são aqueles valores do Cristo, que não são aqueles valores da doutrina, da fé, da caridade, do amor. Esses espíritos que ainda não encontraram essa harmonia, como que eles vão poder estar bem no mundo feliz, no mundo onde as pessoas já encontraram isso? Então, ser renegado desse mundo não quer dizer punição, quer dizer dar oportunidade para que esses espíritos imperfeitos consigam ainda fazer esse caminho que os outros já foram. Cada um tem seu tempo, cada um tem os seus passos seguidos, e a gente não pode querer que todos embarquem no mesmo tempo, na mesma situação. Então, vejam lá, ele continua. Esses espíritos, então, imperfeitos, eles permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam das suas imperfeições, até que mereçam se encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Olha aí o que Jesus quer dizer quando diz, né, que vai renegar. É isso aí. Na verdade, não é o renegar que a gente entende no nosso português. É o dar oportunidade para que essas pessoas que ainda não se encontraram, que elas possam continuar em algum lugar, em algum mundo, onde elas possam entender qual é a verdade do Cristo. No item 15, nós vamos refletir, quer dizer, o item 15, ele nos traz a questão do merecimento. Continuando essa questão do merecer o que professamos.
ele nos diz o seguinte, que havia, né, desde muito tempo, um valor de merecimento para as pessoas que afrontavam perigos, perseguições, contradições. A gente vê que os primeiros cristãos, eles sofriam muitas perseguições, né, e até se jubilavam com isso. Pelas pessoas que se expunham em proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Vejam bem, a gente professar uma verdade, uma fé, os valores que acreditamos num grupo que acreditam no que a gente acredita, é relativamente fácil. Agora, professar esses mesmos valores, essas verdades, num grupo contrário, num grupo que não entende isso, num grupo que não acredita nisso, é complicado. E Jesus vem justamente nesse trecho, né, falando sobre a coragem da fé, nos advertir que muitas vezes há uma fraqueza nossa, né, há uma fraqueza em recuar diante das consequências que acarreta a nossa opinião. E podemos até renegá-la por uma covardia tão grande quanto fugir do combate. E é isso que Jesus, ele repudia e vem nos advertir. Ele diz que aqueles que se houverem arrecadado e se confessarem discípulos, na verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Mais uma vez, é a questão de sermos coerentes. E continua, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta. Eles guardam para si, ocultando-a para que não traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Professar a fé. O que é professar a fé? Justamente diante dessa questão que estamos colocando aí do merecimento, de que Jesus vem nos advertir, que muitas vezes vamos ser contestados, vamos ser questionados, formularão perguntas, nos colocarão em dúvidas. É preciso duas coisas muito importantes na nossa profissão de fé. A primeira é o estudo. A gente precisa estar respaldado daquilo que a gente acredita. Intelectualmente, a fé é raciocinada. Então eu preciso entender, eu preciso estudar para entender aquela verdade. Ter bases fundamentadas naquilo que eu acredito, porque aí na hora que vem o questionamento eu sei rebater, eu sei manter-me firme naquilo que eu acredito e não me deixo levar pelo outro, senão eu acabo caindo. Então eu preciso estar segura. E como estar segura? Estudando. Primeira coisa. E a segunda é a caridade. Eu preciso praticar, ser moralmente coerente com aquilo que eu acredito. Então, essas duas coisas são essenciais para a nossa profissão de fé, para o enfrentar esse grupo que não acredita nas coisas que a gente acredita. Nós vivemos num mundo onde os valores estão invertidos,
onde há tanto desamor, onde há tanta corrupção, onde há tanto roubo, onde há tanto egoísmo. Isso não é a nossa fé. Como combater tudo isso? Como professar num mundo de desamor que o amor é o caminho? Como no mundo de roubo professar que o egoísmo não leva a nada? Nós temos que ter base, nós temos que ter um fundamento da nossa fé para podermos caminhar e ir em frente. Vamos mais uma vez recorrer ao nosso codificador. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 2, item 3, ele nos diz que à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, guarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. Olha que interessante. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste. Ou seja, o nosso futuro vai depender daquilo que vivemos hoje. Essa certeza é o que vai orientar a nossa vida. A certeza da vida futura, que vai dar outro rumo à nossa vida. E ele continua dizendo que essa certeza da vida futura vai nos dar o desejo de crescer em inteligência e em perfeição. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente vê o belo que é a imortalidade da alma, quanto mais a gente percebe que não morremos jamais, que o espírito é eterno, a gente mais quer aprender e fazer. E nos exorta, dizendo a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. É baseado em quê? Na certeza da vida futura. Então, esse é o cerne da nossa profissão de fé. É entender que o mundo materialista não leva a nada, porque a imortalidade da alma, aquilo que levamos dessa vida, é a nossa moral. É o que aprendemos, é o que vivemos. E, continuando, o último item do Evangelho, o item 16, vem em cheio para nós, dizendo que a doutrina que professam os adeptos do Espiritismo é a aplicação do Evangelho. Então, nós espíritas professamos o Evangelho do Cristo. Os adeptos do Espiritismo semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Mais uma vez, é aquilo que vivemos hoje. É o nosso livre-arbítrio. É a nossa opção diante daquilo que escolhermos. E vamos ver em Vinha de Luz, na lição 51, que Emmanuel fala sobre o não se envergonhar.
E Emmanuel dá aqui um enfoque dizendo que, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo, de professar o cristianismo, não passava de uma posição meramente verbal, eu falar. Inclusive, ele coloca como a gente, às vezes, se coloca em discussões, em tantas falas para verbalmente defender teorias. Mas olha aqui o que ele continua dizendo. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus. Viver as coisas que Jesus viveu, em fazer as coisas que Jesus fez e mandou fazer, orientou a fazer. Perante as situações aparentemente insignificantes em que se pede ao crente o exemplo de amor, de renúncia, de sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. E aqui eu venho lembrar da carta de Tiago, que acho lindo esse trecho de Tiago, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a fé através das minhas obras. E eu acho isso assim, é um tapa na cara, como diz o ditado popular, de quem não faz, de quem não vive. E nós espíritas professamos a fé e obras. Fora da caridade não há salvação. Então é acolher, é abrigar, é dar de comer, é dar de beber, é vestir, é se compadecer, é uma palavra amiga, é uma leitura sadia, é acolher as crianças, orientar os mais jovens. Tudo isso é a caridade e cada um vai encontrar a sua maneira ou o que fazer. Às vezes caímos naquela questão de que eu não sei fazer palestra, eu não sei fazer prece, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer isso ou fazer aquilo. André Luiz se deu mal, quando chegou lá do outro lado, achando que era o Todo-Poderoso e que podia tudo, e aí ele percebeu que o quê? Que para merecer precisa fazer. Precisa pegar a vassoura e varrer. E não é só fazer as coisas grandes que parecem grandes. A gente não tem que fazer ou querer fazer missões extraordinárias. E mais uma vez vamos recorrer ao codificador. Em Céu e Inferno, capítulo 3, nos itens 13 e 14, ele coloca o seguinte: as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, ao seu progresso. Mas olha que interessante, há ocupações para todas as capacidades e aptidões. As grandes missões são dadas a grandes espíritos comprometidos e que vêm até nos planos mais inferiores, sim. Porém, ao lado das grandes missões dos espíritos elevados, cada encarnado tem seu dever a cumprir para o bem do seu semelhante.
então não dá para tirar o corpo fora. Dizer, isso é muito grande, eu não sei. É grande, para mim é grande, faço o que é proporcional a mim. Eu não tenho que fazer o que o outro faz. E se o outro faz tão bonito, que lindo! Vamos dar graças a Deus, vamos aplaudir. Eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer o meu. Enquanto eu quiser viver como o outro, ou quiser fazer o que o outro faz, porque o outro faz tão bonito, eu vou ficar na minha mesmice, estagnado, parado e perdendo tempo. Esse trecho é muito lindo, né, do Céu e Inferno, dizendo que é isso. Estamos, num capítulo que fala sobre não colocar a candeia debaixo do alqueire. O que isso quer dizer? Não esconda a luz, não esconda a verdade, não esconda a imortalidade do espírito, não esconda a fé, não esconda a caridade, não esconda aquilo que você tem de bonito para dar. Não esconda, não tenha vergonha de mostrar aquilo que você acha tão pouco, mas que com certeza é muito, porque é o seu tudo. É aquela viúva que deu aquela esmola, lembra daquele trecho do Evangelho que Jesus disse, né? Quem deu mais? Aquele outro que está lá deu um monte de dinheiro, e aquela velhinha que vai lá, o óbolo da viúva, que dá aquela moedinha. E ele disse, ela deu mais que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então é isso. A luz tem que ser posta no alto. A nossa luz. Vamos acreditar naquilo que somos, naquilo que temos, naquilo que Deus nos deu para transmitir. Isso é muito importante. Porque senão eu vou querer viver a vida do outro e não a minha. E aí eu só perco tempo. E estamos na era da transição. O nosso planeta está evoluindo, sabemos disso. E lá no finalzinho de Gênesis, no capítulo 18, a gente vai perceber, né, lendo ali os últimos capítulos da Gênesis, as coisas que estão acontecendo no hoje e que mostram esse movimento progressivo da humanidade. E aí na Gênesis diz que isso é inevitável, que a humanidade cumpriu incontestáveis progressos nas ciências, nas artes, no bem-estar material, e que agora o que é preciso? Nos resta reinar a caridade, a solidariedade, assegurar o bem moral. É isso. Essa é a nossa missão hoje. E nos exorta que, devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que espíritos endurecidos no mal e que poderiam lhe trazer perturbação, que sejam excluídos nesse momento, no sentido de serem colocados exilados, né, em mundos inferiores, onde eles vão poder, como outrora aconteceu com a raça adâmica, evoluir e ter ainda oportunidade. Eis aí a nossa missão. E eu quero terminar o nosso estudo com exortações do nosso querido Bezerra de Menezes, no livro A Coragem da Fé. Bezerra de Menezes nos diz tantas coisas bonitas, eu vontade de ler o livro inteiro, mas eu colhi trechos vários que eu vou ler agora e que seja para nós um momento de meditar sobre essas coisas. Ele diz: filhos, perseverai
no testemunho da fé espírita que abraçastes, ante a reviviscência do Evangelho do Senhor. Não recueis ante as provas que vos são necessárias. Sustentai a coragem na luta, conscientes de que toda conquista nos domínios do Espírito requer esforço e sacrifício continuados. A doutrina espírita liberta o pensamento. No entanto, aquele que procura superar o comodismo intelectual de séculos sempre encontrará oposição. Filhos, não permuteis o que é eterno pelo que é transitório. Embora sob duros reverses, insisti na prática do bem aos semelhantes. E tomai a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge e que, ao termo de vossa caminhada sobre a terra, não tereis outro céu que não seja a consciência tranquila. Bezerra de Menezes. Assim, meus irmãos, vamos nesse momento elevar a nossa prece final. Vamos nos preparar. Deixa penetrar em nós toda essa espiritualidade amiga, a irradiação dessa luz, dessa paz que vem entrar em nós, possuir cada célula do nosso corpo, percorrer junto com o nosso sangue todo o nosso corpo, nos dando a paz que vem de Deus. Senhor, Pai de misericórdia, obrigado pelo ensinamento deste estudo, que possamos, ó Pai, ter coragem de professar a nossa fé, sendo coerentes com aquilo que acreditamos, praticantes daquilo que falamos, caridosos e misericordiosos com nossos irmãos. Ajuda-nos a reconhecer as nossas falhas, a corrigir os nossos deslizes, a levantar de nossas quedas, reconhecidos da nossa fragilidade, mas perseverantes naquilo que nos propomos. Olhai, Senhor, com carinho por todos os que pediram as nossas orações, por aqueles que prometemos de rezar. Amparai a cada filho teu diante da necessidade que cada um tem em particular. Os desempregados, os desamparados, os doentes, os que acabaram de desencarnar, os que estão com fome, com sede, os criminosos, os que não acreditam em nada. Enfim, ó Pai, que a espiritualidade maior, mentores da Casa de Conselheiro, possam encontrar em nós terreno fértil para agir e prestar socorro a quem a nós pede amparo. E assim, certos de tua mão protetora e amorosa, agradecidos pela reunião desta noite, damos todos juntos o nosso graças a Deus.